Alô, pessoas, como é que vocês estão? Eu tô voltando a estudar. Na verdade, eu acho que eu nunca parei de estudar. Então, é, o que vocês estão vendo aí é um desenho de estudo. Eu tô estudando pastel seco, esfuminho, texturas com lápis, profundidade. Então, eu tô tentando fazer desenhos que envolvam todas essas questões. E eu quero que você desenhe comigo. Essa ilustração é bem aleatória mesmo, foi basicamente para eu entender um pouco o que eu quero do meu estilo, porque eu tenho, mais uma vez, enjoado muito do meu estilo, eu enjoo muito rápido do meu estilo, né? Então, aí eu tô usando esfuminho e tal, por causa de um curso até que eu fiz na doméstica. E isso me ajudou bastante a experimentar desenhos tradicionais. Aí eu comecei a ficar curiosa com carvão, pastel seco, pastel oleoso, a própria maneira que o esfuminho tem mesmo quando você não tá usando o lápis na hora, ele só sujo ali, ele já faz o trabalho dele, já cria uma textura, uma sombra. E também formas legais de trabalhar o pastel seco, né? Porque ele tem. Eu sempre tive medo do pastel seco, mas eu comecei a perder o medo dele porque ele faz muita sujeira. Mas ele também é um meio mais barato, assim, de trabalho, né? Do que a aquarela, por exemplo, ou guache. E eu tinha um pacotinho de cotonetes. Como é que vocês chamam, gente? Cotonete, né? Hastes. Eu não sei, gente. Hastes, não sei o que lá. Não sei. Eu tinha um pacotinho desses aqui. Pra não desperdiçar eles, eu decidi usar eles com pastel seco. E aí, eu trabalhei nessa ilustração com bastante medo. Pastel seco e lápis de cor. E pegue seu café aí. Vamos conversar sobre autoestima no desenho, autoestima do ilustrador, que é bastante fragilizada enquanto a gente desenha. Eu É engraçado porque eu não gosto muito da cor verde, mas nesse caso eu usei muito verde. Eu usei muito verde nessa ilustração. Eu tava tentando ir para uns verdes azulados, mas depois eu fui falhando e comecei a pegar uns verdes um pouco mais diferentes. Quis trabalhar com várias tonalidades de verde, mas eu tava totalmente perdida. Vocês vão acompanhar, porque as duas dificuldades maiores que eu tive aí foi criar profundidade e uma harmonia de cores. Eu fico usando o círculo de cores para ver se eu consigo encontrar equilíbrio, porque no digital é mais fácil, né? No digital a gente pode usar filtros, a gente joga uma cor por cima e dá aquele multiplicação, dá um efeito, e aí fica parecendo que tá tudo sob o véu daquela cor, né? Mas no tradicional isso é muito mais difícil, porque você começa a trabalhar com um verde que é mais puxado para o azul, aí sem querer você escolhe um marrom que é mais puxado para o vermelho, e aí as cores começam a não conversar entre si. É, e isso é uma dificuldade que eu tenho e que eu tô tentando trabalhar nesses estudos, porque não tem jeito. A gente acha que uma hora a gente magicamente vai saber desenhar do jeito que a gente quer, mas a realidade é que você nunca tá satisfeito com o seu traço, nunca tá satisfeito com o que você faz, assim. Eu tô falando bastante por mim como ilustradora. E eu tô sempre querendo aprender novas técnicas e a partir do que eu aprendo surgem novas necessidades, aí eu vou estudar outras coisas e a cada curso que eu faço, a cada técnica que eu aprendo, percebo que eu ainda não sei totalmente pastel seco. Eu tô estudando as texturas do pastel seco, mas eu ainda tenho algumas dificuldades com ele. Nossa, ficou balançando muito aí, gente, a câmera, porque eu tava, né, pintando, gente. E balança mesmo, é a vida.
Então eu tenho ainda dificuldade. Ai, o arrependimento de ter colocado o amarelo. O arrependimento. Mas acho que no final eu consegui solucionar os problemas. Vocês vão ver. Eu comecei bastante confiante. E depois eu fui perdendo a confiança no meio do caminho. E eu acho que muitos dos estudos que eu tenho feito são justamente porque eu tô cada vez menos confiante do meu traço, assim. Eu chego ao ponto, às vezes, de não conseguir comemorar as minhas conquistas porque eu simplesmente não confio no meu trabalho, assim, sabe? A cada rejeição de agência de ilustração, a cada vez que eu não pego um trabalho que eu quero, eu acabo deixando de comemorar todos os trabalhos que eu quis, que eu peguei, entendeu? Porque quando você tá começando, cada trabalho é uma comemoração, né? Mas quando você tá com já há muito tempo no mercado, aí você quer aqueles trabalhos específicos, os, os 10 nãos que você recebe te fragilizam a ponto de você não ficar feliz com o sim que você recebe, sabe? Então eu tô muito nesse momento e tentando recuperar a autoestima nesse processo. Aí eu comecei a usar umas cores quentes, né? Eu tô usando círculo cromático, então eu peguei um pouco de vermelho e laranjas avermelhados para compensar os verdes, porque são cores complementares. Então eu fui misturando também. E depois, para compensar o azul do fundo, eu fui usando um rosa avermelhado para conversar tanto com o verde quanto com o azul. E fazendo esses jogos aí, né? Mas ainda tem muita dificuldade, sim, de complementar, de brincar com as cores e criar uma composição. Talvez eu, em outro momento, refaça essa ilustração, porque ela não foi super por acaso, né? Só peguei papel e fui desenhar. Então, depois eu vou avaliar os erros que eu fiz e tentar refazer essa ilustração. Vou deixar vocês desenhando um pouquinho, acompanhando a ilustração e daqui a pouco eu volto. Preciso dizer aqui que eu achei que estava filmando a parte que eu pintei o vestidinho, o tronco da árvore, é, a, a brusinha da menina ali. Achei que estava filmando quando eu estava pintando com lápis de cor. E aí eu percebi que eu não estava. Então já peço desculpas, gente. Mas agora vai até o final, agora filmei até o final.
Voltei. A partir daí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa faltando. E aí eu pensei em duas coisas. A primeira era a harmonia das cores. Eu achei que as cores não estavam coesas, então eu comecei a colocar azul por cima do verde, do mesmo jeito que eu faço com aquarela, que eu misturo um pouco de uma cor em todas as cores para que elas fiquem harmoniosas, ou no digital, como a gente já falou aqui, né? Mas eu comecei a usar azul por cima do verde porque aquele problema que eu falei no início do verde, de eu ter vários tons de verde, um mais puxado para amarelo, o outro mais puxado pro azul e tal, começou a pegar. E aí quando eu fui olhar a composição toda, percebi que tava cada um para um lado, assim, sabe? E não é à toa que o amarelo ficou lá no fundo, assim, gritando e cada verde falando um idioma, assim. Eu estou incomodada com isso até agora, olhando para a ilustração depois de pronta aqui no papel. Então, e aí a segunda eu fiquei tentando corrigir também a questão da profundidade e eu simplesmente não sentia que estava pronto, assim. Tentei pastel seco branco para criar mais luz no fundo das meninas e meio que abrir um pouco uma distância, sabe? Tal. Eu não queria deixar muito escuro no fundo. Olha, eu soprando ali o pastel. Eu não queria deixar muito fundo escuro no fundo para poder também não ficar muito sombrio. Mas também acho que eu achei até que o pastel branco ele ajudou um pouco, porque aí ele omitiu um pouco do amarelo. É, mas achei que ainda tava faltando uma coisa, sei lá, uma sobreposição de cenário, sabe? Eu tentei a sobreposição com a graminha da frente, mas talvez a falta de definição de cima e a definição de baixo tenham me criado um problema. Não sei. É,
Aí eu comecei a colocar umas nuances de laranja pra poder combinar, tá vendo? Laranja e azul, como eles são complementares, pra eles conversarem tanto no fundinho ali do céu, quanto nas árvores e na árvore e na grama. É isso, né? É um jogo o tempo todo de tentar harmonizar a ilustração e criar profundidade, fazer com que as cores conversem entre si. Em algum momento eu achei assim, vou desistir, mas se tem uma coisa que eu aprendi a não fazer recentemente é desistir das ilustrações. Eu vou até o fim, mesmo que eu não goste do resultado final, eu termino, porque todo processo é um processo de aprendizado, né? Então, não é minha ilustração favorita da Terra. Geralmente minhas ilustrações favoritas elas são feitas de maneira completamente aleatória, quando eu tô muito relaxada e quando não estou sendo filmada. Mas depois eu ainda faço uma customização um pouquinho maior. Tá vendo? Eu já usei carvão ali no fundo para tentar criar sei lá, uma profundidade, mas aí começou a ficar muito sombrio. Elas estão assim, tipo, no mundo pós-apocalíptico, claramente. E aí eu rindo das minhas maluquices sozinha. Então, e aí eu vou esfumar um pouco o carvão, porque eu também não gosto muito da definição do carvão. Eu gosto quando eu tô desenhando mais solto, assim, mas nesse caso aí eu preferi esfumar. E eu vou esfumar daqui a pouco. E aí eu acrescento uns detalhes também. Vocês já vão ver. Mas aí eu achei que tava terminado, só que depois eu fui e acrescentei umas florzinhas na frente da grama e um matinho lá no fundo, assim, pra tentar dar uma profundidade. Resolveu mais ou menos, mas eu ainda teria feito a ilustra um pouco diferente se eu fosse refazer ela. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Um beijo! Tchau!